Olá, estudantes da escola. Olá, José Lima Pedreira de Freitas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe, né, e venho gravar mais uma videoaula para todos vocês aí. Dessa vez, né, vai ser uma aula geral, né, como foi aquela da história das epidemias, né, só que essa vai envolver todas as disciplinas aí que eu dou na escola, né, história, filosofia e sociologia, né, por quê? Essa semana, né, que eu estou gravando o vídeo, na semana que eu gravo o vídeo, o Centro de Mídias resolveu fazer uma recapitulação, revisões, né, do conteúdo já passado, né, já administrado ali por eles. E aí eu vi a oportunidade, né, e decidi preparar uma aula especial para todos vocês, né, todos os meus alunos aí da escola, né, tanto do ensino fundamental quanto do médio, né, uma aula sobre um assunto muito importante, né, e que inclusive está sendo muito debatido, discutido, né, colocado em xeque, né, e outras coisas mais na nossa atualidade, né. Então eu acho que é uma temática muito importante a ser trabalhada, a vocês conhecerem, né, e para vocês refletirem. De olho na tela, aqui no primeiro slide, vamos entender o nosso tema, conhecer o nosso tema primeiramente, né? E a nossa temática da videoaula de hoje é a história do Brasil, né? Vamos falar sobre ditadura civil-militar, né? Por que devemos valorizar a democracia? Nós vamos entender isso também, né? O porquê, né? Nós vamos responder essa pergunta ao final. Por que que nós devemos valorizar a nossa democracia? Tá? O período da ditadura civil-militar, né, é um período muito importante para a história brasileira, principalmente para se estudar, né, as consequências que uma ditadura, né, que a falta da democracia traz para um país, né? E nós chamamos de ditadura civil-militar, né, gente? Vários historiadores já estão adotando esse termo, né? Antigamente a gente falava só ditadura militar, né? Agora já surgiu um novo termo que é a ditadura civil-militar, né? Por quê? Porque os estudiosos, os historiadores, né, descobriram através de fontes que vários civis, né, que não eram militares, né, empresários, pessoas de elite, também apoiaram o golpe de 64. Né? Então não foi um governo construído apenas por militares, né, pelo exército, mas sim com o apoio, né, uma cúpula de governo ali, com o apoio de empresários, pessoas da alta sociedade, né, religiosos também, né, enfim, pessoas influentes que estavam ali junto com os militares unidos para dar o golpe na nossa democracia. Né? Então nós vamos entender tudo isso mais a fundo. Né? A proposta que eu faço aqui para vocês é de entendermos, né, o que foi esse período histórico tão trágico, né, para a nossa história brasileira, para a nossa democracia, né, e para a nossa política nacional, né? Então a proposta que eu faço é para vocês entenderem, né, com um viés histórico, sociológico, né, filosófico, envolvendo ali tudo que a gente discute em sala de aula, né, nas ciências humanas. Quando eu dou aula para vocês também, agora está híbrido, né? A gente está lá na sala de aula, está aqui no vídeo também, então tá dando até para fazer um trabalho interessante, né? Mas vamos, né, deixar de conversa e vamos pro próximo slide aqui, ó, que legal, que nós vamos começar, iniciar aqui a falar da nossa temática, né? E aqui, né, logo de cara vocês já veem nesse slide que tem uma publicação de um jornal, né, que era relativamente famoso na época, o Diário de São Paulo, né, falando, né, a manchete diz: ato institucional em vigor, Congresso entra em recesso. Né, isso aqui foi quando a ditadura, né, o governo da ditadura militar fechou o Congresso, né, com os atos institucionais, que a gente vai entender, vai conhecê-los, vai entender mais a fundo o que são e discutir isso. Tá? Mas eu trago aqui sempre para vocês essas matérias de jornais
Porque a imprensa, gente, é muito importante no papel do desenvolvimento político do país, né? A imprensa é que nos informa, nos dá as informações, nos fornece as informações para poder saber como as coisas funcionam também. Então, por isso que a imprensa livre é muito importante, né? Porque ela vai estar sempre ao lado, né, do cidadão e não servindo a outros interesses escusos, né? Outros interesses controversos, outros interesses, né, que não têm uma preocupação social tão grande. Só para complementar aí, né? Então, vamos ler aqui o que está escrito no slide. Ó, preste atenção. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, de 1964 a 1985, tá? Então foram 21 anos de ditadura militar no nosso país. E teve 5 mandatos militares. Instituiu 16 atos institucionais, que eram o quê? Leis que se sobrepunham à Constituição, ou seja, que valiam mais que a Constituição, né? Dava plenos poderes ali ao ditador que estava no poder na época, no governo, né? Nesse período, acompanhe aqui comigo, houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura, né? Muita restrição à liberdade, as pessoas não podiam fazer o que queriam, né? Tinha toque de recolher, né? E quando eu falo isso, gente, eu falo no bom sentido, não é a questão de fazer o que quiser, né? Fazer bagunça, cometer crimes, não é isso, né? As pessoas muitas vezes não podiam nem sair na rua, né? Tinha toque de recolher, né? Tinham leis que abusavam, né, da autoridade, né, do poder do governo e do exército, né? Então houve repressão aos opositores muito violenta, né? Até com mortes, sequestros, desaparecimentos, muita coisa envolvida dentro desse período, né? E muita censura também. O governo até criou órgãos de censura, né, para censurar e investigar as pessoas, né? As músicas passavam por censura, né? Os censores liam, né? Os profissionais que trabalhavam nesses órgãos, né, liam as músicas antes de poder publicar, antes de poder sair no rádio, né, para ver se não tinha nenhum ataque ao governo, nenhuma reflexão ali mais pungente, né, que pudesse prejudicar a popularidade do governo, né? Então tem tudo isso, né, gente? Tudo isso, a liberdade, ela foi cerceada, ela foi sufocada, ela foi diminuída de um ponto que se tornou, né, que se tornou insuportável, né? Os governos foram muito duros, né? E a gente vai entender isso, né? Entender também esses 5 governos aí, desses 5 generais, o que aconteceu em cada período, né? Nós vamos ver a partir aí do segmento da videoaula, tá? Vamos pro próximo slide, o terceiro slide. Olha, nós, primeiramente, antes de falar sobre a ditadura, né? Antes de falar da ditadura civil-militar, né, nós vamos ter que entender como era o Brasil antes do golpe civil-militar, né? Porque a história, gente, é assim. Para você entender uma coisa, você tem que estudar o passado, né? Você tem que voltar um pouquinho atrás, né, e estudar o que aconteceu antes para entender, para ver que as coisas se encaixam, entender como é que os processos funcionam. Então você tem que retroceder um pouco, estudar aquilo ali e engatar, né, num aprendizado ali a partir da cronologia da época, né, para que você consiga estudar o tema, né? Então você não pode só simplesmente estudar o tema assim de maneira brusca, você tem que voltar um pouquinho também para entender o que estava acontecendo antes, o que levou a esses acontecimentos, né? Então vamos acompanhar aqui no slide. Olha só, veja esse cara aqui com a vassoura, né? Que cara engraçado, né? Com essa vassoura. Esse é o Jânio Quadros, né? A gente vai entender quem é essa figura. Em 1961, o então eleito presidente Jânio Quadros assume a presidência e no mesmo ano renuncia ao cargo de maneira controversa, causando uma maior instabilidade política no país. Então, olha só, o camarada assume a presidência, ganha, né, eleito, e aí dá uma espécie ali de não sei o que nele, um pensamento reverso ali nele, e ele renuncia à presidência, né?
vários pesquisadores dizem que ele fez isso propositalmente para depois voltar, né, nos braços do povo, assim como Getúlio Vargas fez, né, o povo sair às ruas para querer que ele voltasse, né, mas acabou não dando muito certo, né, isso ele até mesmo propriamente já revelou em algumas passagens da vida, né. Jânio Quadros já faleceu, mas depois disso foi até parlamentar novamente, né, foi governador do estado de São Paulo, prefeito, né, então teve uma vida aí política bem longa e bem controversa, né? Mas o fato é que ele ganhou em 61 e no mesmo ano, né, ele renuncia, né? Quando tem essa ideia aí, renuncia, né? E a instabilidade no país fica difícil, né? Fica forte, né? Porque não fica bem um país, uma democracia, presidentes serem impeachmentados, renunciar, né? Ter golpe, né, de Estado. Isso mostra-se que o país vive em crise, né? Não tem uma estabilidade política, sim uma instabilidade. Bom, vamos ler aqui, né, um trecho do discurso, né, do pronunciamento ali do Jânio Quadros em escrito, da renúncia, né, do dia da renúncia. Olha só, para vocês mergulharem aí, né, no passado histórico, ó, trazendo sempre as fontes históricas para vocês. Vamos ver aqui, ó, abre aspas, Jânio Quadros aqui escrevendo, né? Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo, e de forma especial às Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios, para todos e de todos para cada um. Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos dignos de nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de agosto de 1961. Jânio Quadros. Então percebam, gente, nesse recorte aqui do tempo que eu trouxe para vocês, né? O Jânio Quadros, ele encerra aqui o pronunciamento de renúncia já com um flerte, né, com um aceno às Forças Armadas. Veja que ele até menciona as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que essas são as Forças Armadas, né, que ele diz cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo nesta oportunidade. Né? Então sempre vê ele falando de conduta exemplar, né? E ele apela ao sentido da ordem, né, do respeito, da estima de cada um dos patrícios ali, dos chegados, dos patriotas, do povo, né? Então veja o sentimento aí de chamar o exército, né? De chamar o exército para resolver ali a instabilidade política que já estava desde a época do Vargas, né? E está aumentando ali com a renúncia do Jânio Quadros, né? O chamamento ali aos militares já está acontecendo, né? Por parte do próprio Jânio que renuncia. E aí, gente, assume o vice dele, né? Porque todo presidente tem um vice, né? E aí nós vamos ver quem era este homem. Vamos para o próximo slide, né? Aqui para o próximo slide e acompanhe comigo. Com a renúncia de Jânio, seu vice, João Goulart, assume a presidência com um projeto de governo pautado em reformas de base. Olha, ele queria mexer nas estruturas, na base do governo, né? E aí ele propunha reforma fiscal que é dos impostos, tributos, né? Reforma administrativa, de como que o governo vai reger o país ali, né? Os cargos e tudo mais. Uma reforma universitária, né? Que visa investimentos na educação e nas universidades, né? E principalmente a reforma agrária, né? Que é tão falada até hoje. Existem até movimentos sociais
que brigam, parlamentares até que brigam por essa reforma até os dias atuais. E já naquela época o Jango, João Goulart, o vice do Jânio, que renunciou em 61, já estava pensando aí, né, nessas reformas de base, nessa reforma agrária. Né? Isso era bem controverso, um assunto bem polêmico na época. Né? Aí, acompanha aqui comigo. A reforma agrária era fortemente combatida pelos latifundiários ruralistas brasileiros e boa parte do Congresso Nacional que apoiava a classe. Então, latifundiários ruralistas são pessoas, donos, fazendeiros, donos de gigantes extensões de terra, chamados de latifúndios, né, e que são às vezes improdutivos, né, ou bem pouco produtivos para a quantidade de terras que ele tem, ou seja, tem muito ali, né, sem precisar de tudo isso. E tinha um monte de político no Congresso Nacional que servia a essa classe dos latifundiários. E existe até hoje, gente. A bancada ruralista existe no nosso Congresso até hoje. Existem parlamentares, inclusive até aqui em Ribeirão Preto, que são dessa bancada aí ruralista e que muitas vezes, né, usa o nome do agricultor, né, traz, né, a figura do agricultor ali, o agricultor mais familiar, o agricultor mais pobre, né, para si, para o lado deles. No entanto, eles não são esse tipo de agricultores, né? Muitos às vezes nem produzem nada quase, né? Como esses aqui, tem grandes extensões de terra improdutivas, né? São os latifundiários, né? Então eles não são agricultores, pessoas do campo, camponeses, né? São pessoas que têm o dinheiro, né, e usam ali a terra para os seus próprios interesses. Então são pessoas de uma elite interiorana, inclusive os ruralistas, tá? E nessa época esse pessoal, né, estava, né, combatendo essa política de reforma agrária do Jango, né? Então acompanha aqui, ó, essas questões juntamente com a aproximação do governo de Jango do varguismo, né, a ideia lá do governo do Vargas, né, porque o Vargas era populista, né, dos sindicatos trabalhistas e das políticas sociais, fizeram com que seu governo fosse derrubado pelo exército em um golpe de Estado apoiado por setores conservadores da sociedade e boa parte da classe média. É por esse motivo que alguns historiadores já empregam o uso do termo ditadura civil-militar para referenciar o período, entendeu? Então, né, o Jango foi derrubado, deram um golpe no presidente, né, que foi eleito legitimamente, porque nessa época se votava também para vice-presidente. Para quem não sabe, nessa época se votava separadamente para presidente e para vice. Tanto que o Jango e o João Goulart eram de partidos diferentes. O Jango, né, se eu não me engano, era do PTN, e o João Goulart era do PTB, o partido do Getúlio, né, do Getulhão. Ele era getulista, o Jango, né? Então eram duas coisas totalmente diferentes, né? Então vê que o Jango tinha uma aproximação mais com a esquerda, mais com as pautas sociais, mais com os sindicatos e mais com a herança varguista, né? Propunha reformas de base, reforma agrária, fiscal, administrativa, né? E a elite não gostou dessas pautas, né, que eram muito polêmicas na época, né? Não se sentiu confortável, né? Se sentiu ali vulnerável, né? Porque sempre quando alguém tenta mexer, né, na parte da base, na parte da estrutura, na parte social, a elite se sente vulnerável, né? Porque ela vai perder os seus privilégios. E aí, juntamente com os militares, né, derrubaram o presidente Jango, né, o vice-presidente que tinha sido eleito por causa da renúncia do Jânio Quadros. Então veja só, o que é, por isso que é importante a gente estudar, né, o pré das coisas, né, a ancestralidade das coisas, o passado, né, porque a gente descobre, né, que o Brasil estava vivendo um momento de grande instabilidade política, onde um presidente eleito renuncia e um vice, né, alinhado mais às políticas sociais até de esquerda, né, assume, tenta fazer reformas de base, tenta fazer novas propostas para o governo e é derrubado, né, é tirado por um golpe civil-militar, né, que a classe média, onde a classe média, a elite, né, o empresariado, os militares se unem e derrubam o presidente, tá? Então é isso.
Vamos para o próximo slide para a gente entender agora uma coisa que é muito interessante, que é o envolvimento dos Estados Unidos, né? E o contexto mundial, gente. É muito importante, porque nós temos que entender o que aconteceu na história local, né, aqui do nosso país, mas também temos que entender que o Brasil está inserido num contexto mundial. Então ele participa da história mundial também. E nós vamos entender isso agora. Veja aqui, ó, acompanhe comigo no slide. É importante lembrar que a ditadura brasileira ocorreu em um período chamado de Guerra Fria, tá? Algumas turmas aí já estão vendo a Guerra Fria comigo, onde as superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, disputavam a hegemonia mundial. Hegemonia, eles queriam transformar ou tudo em capitalista ou tudo em comunista, né? Eles queriam poder, influência, né? Arrebanhar cada vez mais aliados e buscar a hegemonia, né? A união de todos ali. Fazendo alianças e criando blocos entre países capitalistas e comunistas, né? Tinha o bloco comunista, socialista e o bloco capitalista, né? O bloco socialista era regido pela União Soviética, o capitalista pelos Estados Unidos, as duas superpotências da época que disputavam, né? Então, aí em 2014, né, olha só, olha bem isso, para a gente entender um pouco do envolvimento dos Estados Unidos. Né, estava acontecendo um período de Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam mais aliados, né, queriam interferir nas políticas aí dos outros países, né, para conseguir mais bases aliadas. E aí abre aspas, olha isso aqui. Em 2014, documentos liberados pelos Estados Unidos e investigados pela Comissão Nacional da Verdade, né, tem gente até que pode até lembrar da Comissão da Verdade, né, já era vivo, né, revelaram que mais de 300 militares passaram uma temporada na Escola das Américas, o Instituto de Guerra dos Estados Unidos no Panamá. Lá, entre 1954 e 1996, os militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura. Além disso, gravações liberadas pela Casa Branca das conversas entre o presidente John Kennedy e o embaixador do Brasil no momento, Lincoln Gordon, comprovam o envolvimento estadunidense na ditadura militar brasileira. Tá? Então, veja isso. A história é muito legal, né, gente? Porque a gente consegue descobrir a real verdade dos fatos, né? Ou pelo menos o mais próximo possível que a gente pode chegar disso, né? O mais honesto possível que a gente possa chegar, né? Em 2014, essa comissão, né, tipo uma CPI, né, uma comissão ali que investiga as coisas dentro do Congresso também, né, investigou e achou esses documentos, né, liberados pelos Estados Unidos, né? E aí a gente ficou sabendo que houve sim, né, um envolvimento estadunidense, né, preparando aí militares brasileiros para um tipo de guerrilha, né, guerrilha aí, só que capitalista, né, para poder suprimir, né, sufocar as pessoas que pensavam diferente, né, e até matar. Né. Então, olha só, torturar também. Né. Então, isso é muito pesado, né, gente? Então, veja, né, o que a influência, né, mundial dessa politização, dessa polarização, perdão, entre capitalismo e comunismo, né, causou aqui no Brasil. Né? O Brasil ficou, infelizmente, ali preso, né, aos Estados Unidos, né, com a política dos militares mais voltada para esse alinhamento capitalista. E aí teve até envolvimento, né, direto, né, e indireto, né, muito, né, do país, da potência aqui no nosso Brasil durante esse período. Né? Semelhanças, né, com a atualidade, talvez, né, eu jogo aí essa provocação aí para todos vocês que estão assistindo o vídeo. Então vamos para o próximo slide aqui, para a gente entender agora como que foi o golpe. A aula vai ficar grande, gente, mas é uma aula aí muito bem construída, que vocês vão ter um material, que vocês vão ter de qualidade, que vocês vão poder guardar para estudar, tá bom? Quem quiser depois os slides eu disponibilizo também, é só me pedir, tá? Então vamos lá.
vamos falar sobre o golpe em si, né? E novamente aqui o jornal, né? Sempre o jornal presente, né, gente? Noticiando os acontecimentos. Então aqui, o Jornal do Brasil. São Paulo adere a Minas e anuncia marcha ao Rio contra Goulart. Lembra? João Goulart, Jango, presidente da época. Então vamos entender aqui o golpe. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, tanques do exército seguem para o Rio de Janeiro, onde se localizava o presidente no momento, o Jango, né, João Goulart, e também para as principais capitais brasileiras, como um intuito de deflagrar o golpe de Estado, dar o golpe, né? Sendo assim, Jango deixa a presidência fugindo para o exílio no Uruguai com seu cunhado, que era nada mais, nada menos quem? O famoso político Leonel Brizola, né? Que já foi congressista, já foi governador do Rio de Janeiro, já foi governador do Rio Grande do Sul, né? Ele era cunhado e apoiador do Jango, né, na época. Então os dois fugiram para o Uruguai, porque os militares estavam chegando, né, com tanques de guerra para deflagrar o golpe, né? Provavelmente iam prender o presidente, né, caçar o mandato, né, e talvez até eles próprios exilarem, né, o presidente, porque tinha muito disso, né, porque senão eles temiam que o cara pudesse voltar, né, com apoio e tomar o poder novamente, né. Então a gente não sabe o que aconteceria, mas ele não resistiu. Até o cunhado dele, o Leonel Brizola, né, queria resistir, né, segundo as revelações dele próprio, né, disse que queria resistir, né, queria segurar ali o poder contra os militares, mas o Jango achou melhor não, né, e depois morreu no exílio depois de algum tempo, né, e ali ficou na América do Sul, né, foi para o Uruguai. Então olha só, que data triste para a nossa história, né, o dia 31 de março, uma data que não deve ser comemorada em hipótese alguma, né, uma data onde os militares quebraram ali a dinâmica da democracia. E tanques foram para a rua para depor um presidente legitimamente eleito. Tá? Vamos para o próximo slide para a gente entender melhor como que estava ali o processo eleitoral, como é que ficou as eleições, então, a partir disso, né? Veja, as eleições presidenciais nesse período, né, no período da ditadura, eram indiretas, né? Ou seja, o povo não votava mais. Imagina isso, gente, que estranho, as pessoas não votarem mais, só o Congresso escolher os governantes, né? Elas eram indiretas e de fachada, né? Porque sempre eram eleitos quem era apoiador do governo, quem estava na base do governo, né? Porque além de tudo tinha a repressão, né? Se você não concordasse, você podia se queimar com o governo, né? Então a ditadura é ruim por causa disso, ela obriga você a pensar do jeito que eles querem, né? E se tiver errado, não tem como contestar, fica difícil, né? Eram processos, olha, acompanha comigo, eram processos antidemocráticos, pois o partido que estava no governo, o Arena, Aliança Renovadora Nacional, possuía o controle da Câmara e do Senado Federal, né? As duas frentes ali de luta democrática, né? O principal partido de oposição, e único durante anos, só permitiu um partido de oposição, né? Foi o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, criado em 1966, figurando juntamente com o Arena, né, a política do bipartidarismo no Brasil. Então, olha só, os militares, né, criaram, os militares e os conservadores, né, a sociedade civil também que estava ali apoiando os militares, criaram um partido conservador, né, fizeram ali o Arena, né, e comandavam o cenário político, né? Eram maioria em todos os lugares, né? Maioria esmagadora. E o MDB foi permitido ali ser criado, né, para fazer uma oposição ali mais singela, mais moderada, né? Porque não se podia mais fazer muita coisa, né, gente? É ditadura. Se você falar contra, você pode ser preso, você pode sumir, você pode desaparecer, você pode ser morto, né? Podem sequestrar sua família, torturar sua família, você próprio. Então, a ditadura vale tudo isso, infelizmente, né? Porque o governo ele tem plenos poderes, ele é um governo totalitário. Então não dava para lutar muito incisivamente, tinha que ir com cuidado, né? E aí tinha, né, essa briga aí de bipartidarismo entre Arena e MDB. Hoje tem o MDB também, mas já perdeu as suas origens, né? É um partido aí
que é um dos chefes do Centrão, né, gente? Então, um partido que já está mais aí voltado para o Centrão hoje em dia, né? Não tem mais essa característica, né? Pra vocês terem uma ideia, o MDB tinha até, na época da ditadura, né, vertentes que eram guerrilheiras, né? Então, era um partido bem diferente, diverso e grande, né? Porque fazia oposição à arena da ditadura militar. Imagine isso, você vive em um país que só tem 2 partidos para você, e você nem pode escolher, né? Você só pode escolher se você for congressista, se você for deputado, se você for senador, né? O presidente do país, os cargos do executivo. Então era assim que funcionava, o regime era duro, era linha dura, né? Vamos para o próximo slide. Agora, pessoal, nós vamos entrar a fundo nessa história e conhecer os 5 governos dos militares, e os 5 militares que governaram aqui o nosso país. É muito importante nós entendermos e desmistificar o governo dessas figuras tão perigosas aqui para a nossa sociedade, né? Então vamos aqui entender os primeiros atos institucionais de Castelo Branco, tá? Então nós vamos entender o que foi isso. Durante o governo Castelo Branco, 1964 a 1967, foi baixado o primeiro ato institucional da ditadura no Brasil, conhecido como AI-1, né? Então veja, o Castelo Branco ele é o primeiro ditador, é o primeiro general que começa a governar. Ele é eleito pelo Congresso e começa a governar, né, o país, né? E aí ele promete que vai ficar só um tempinho ali, 1 ano e pouco, ali um pouquinho de tempo, para garantir que sejam feitas novas eleições, e descumpre essa promessa, e a ditadura dura por 20 anos, né? Então, Castelo Branco é que abre essas portas, né? Vamos lá, acompanhe comigo. O que eram os atos institucionais? Ele que começou com os atos institucionais, o AI-1 veio do governo dele. Atos institucionais eram decretos e normas muito utilizados durante a ditadura. Eles davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas, isto é, a partir desse momento as eleições para presidente seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas, e em 1967 uma nova Constituição entrou em vigor. Então veja, eu sempre falo de constituições para vocês, né? Em 67 uma nova Constituição entrou de vigor. Falo para a turma de Sociologia aí sempre. Então entra em vigor. E olha só o que o Castelo Branco faz, né? Em 1965, por meio do ato institucional número 2, o AI-2, todos os partidos políticos foram fechados, né? Fechados, acabou os partidos. E foi adotado o bipartidarismo, ou seja, a partir desse momento passaram a existir apenas 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que eu expliquei para vocês no slide anterior. Então veja, todas as ideias, todo o pluralismo político morre ali, né? Porque ele extingue os partidos, né? E agora só tem 2 partidos no país. Veja como isso é limitado, como isso traz problemas para o desenvolvimento das ideias e da diversidade no país. Isso retrocede a nossa cultura, né, gente? É uma coisa triste, né? Você acabar com a pluralidade partidária e política, né, das pessoas. Vamos lá, continuando, ó. Enquanto o primeiro apoiava o governo, o segundo partido, né, que é o MDB, representava a oposição consentida, né, que era consentido. Mas atenção, havia várias restrições à sua atuação. Essa medida, ao mesmo tempo em que fortalecia o poder executivo, proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura, pois mantinha o Congresso Nacional em funcionamento, apesar de ter sido fechado em alguns momentos. Além disso, unir todos os partidos de oposição em apenas um partido, o MDB, também foi uma estratégia dos militares de facilitar a repressão aos opositores do regime. O AI-2 mudou ainda dispositivos constitucionais, alterando o funcionamento do poder judiciário e concentrando cada vez mais poder no executivo.
Então veja, né, o Castelo Branco abre essas portas dos atos institucionais, né, e começa a baixar decretos dando plenos poderes para ele próprio, para o governante, os governantes que virão a seguir, né, que serão ditadores, os militares eleitos ali pelo o Congresso, onde tinha a maioria do partido do governo, né, maioria esmagadora, e tinha uma oposição ali mais humilde, ali mais simples, né, que foi aglutinada ali, né, juntaram, fizeram um bolão ali de todo mundo, né, e consentiram deles ficarem ali, né, fazendo oposição, só que de forma bem moderada, eles não toleravam uma oposição muito radical, né, e isso, como disse aqui o texto, ajudou, né, a também legalizar o regime, né, dizer que estava tudo dentro da legalidade, da democracia, eles permitiam até a oposição, mas veja, uma oposição cheia de restrições, cheia de fragmentos ali, e cheia de opressão, né, vinda dos militares, né, porque não podia se fazer uma oposição mais radical, e sim da maneira que os militares queriam, ou seja, a fachada, como a gente viu, né. E aí o AI-2, né, vem aí para mudar várias coisas e dar mais poder ainda para o poder executivo, né, para o presidente, que era o Castelo Branco no momento, né. Vamos para o próximo slide, agora nós vamos para o segundo governo, tá? Esse aqui é pesado também, ó. O segundo governo é o do Costa e Silva, Marechal Costa e Silva, né? E tem aqui os chamados anos de chumbo, né? E o famoso AI-5. Aqui, gente, realmente foi o terror, né? Acho que foi um dos pontos mais cruciais dos governos militares, né? Que foi onde entrou um governante, que é o Costa e Silva, um general Costa e Silva, mais linha dura, muito mais linha dura que o Castelo Branco, e que baixou atos institucionais muito mais violentos e autoritários, né? Bateu de frente com muita gente, e no governo desse general, né, a repressão foi muito exacerbada e muito violenta para as pessoas. Vamos lá, acompanhe comigo. O governo de Costa e Silva, de 1917 a 69, foi marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. Até isso eles mexeram, você não podia nem dizer o que você pensava, né? Era proibido pelo regime. A insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil, né? Que foi em 1968, né, gente? A passeata dos 100 mil, e reuniu muita gente, artistas, intelectuais, né, professores, uma galera bacana, gente, né? Pessoas estudiosas, pessoas que entendiam, e pessoas comuns também, né? Estudantes, pessoas de todas as classes ali que não concordavam com o regime vigente, com a ditadura, né? Com as políticas antidemocráticas, né? Nessa ocasião, o estudante famoso, o estudante Edson Luiz, né, foi morto em confronto com a polícia, né, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime, né, e também o fortalecimento da UNE, a União Nacional dos Estudantes, né, que era muito forte na época e batia de frente com o regime. Os estudantes iam para a rua, né, gente? Felizmente tomar porrada, né, mas iam lutar, né, por um regime mais democrático, né? E o Edson Luiz era um estudante que foi morto. A repressão era tamanha que eles matavam os manifestantes, né? E aí, né, por causa dessa comoção, né, gerou muito alarde ali. O pessoal que era contra o regime ficou muito enfurecido por causa da morte do Edson, né? Em resposta, o Costa e Silva promulgou o AI-5, que é o ato institucional número 5. Lembra? Castelo Branco promulgou os outros, e o ato institucional AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado. Fechou o Congresso, não tem mais Congresso, é só o governo, é só a presidência, entendeu? Olha isso, gente. Decretou o estado de sítio, né, que é quando o país está em guerra, e cassou mandatos de prefeitos e governadores, e proibiu a realização de reuniões. Olha isso, não podia se reunir para discutir política, para discutir cultura, para discutir nada, entendeu? Só o que o governo queria. Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente, ou seja, sem pudor, né, arbitrariamente, de forma arbitrária, violenta, os inimigos do regime,
é considerado o golpe mais duro da ditadura civil-militar no Brasil. Nesse período, também conhecido como Anos de Chumbo, em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armados, contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Né? Não por menos, né? As pessoas não estavam aguentando mais a repressão do governo, então até grupos guerrilheiros ali começaram a surgir contra esse regime. Né? Então foi um período muito tenso. O governo do Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, foi um governante bem difícil e ruim aqui para essa questão da ditadura civil-militar. Tá, que recrudesceu muito o pensamento e a política democrática do país, fechando o Congresso por tempo indeterminado com AI-5. Muito triste, né, gente? Vamos para o próximo slide. Tá? Agora nós vamos entender outro governo, vamos ver o outro governo que veio após o Costa e Silva. São 5, nós vamos ver o terceiro agora, que é do General Médici. Né? Então, como título aqui, a temática, né, do slide é Médici e o mito do milagre econômico. Nós vamos ver aí o que é isso, o que é o milagre econômico. Mas vamos começar, vamos dar início aqui à leitura. O governo de Médici, de 69 a 74, é considerado o período de maior repressão da ditadura no Brasil. Né? Então veja, o Costa e Silva abriu ali as portas, né, promulgando o AI-5, né, decretando o AI-5, e aí o Médici estava com o terreno ali preparado para fazer as atrocidades, né, as maiores atrocidades, o período mais duro que a ditadura passou ali no Brasil. Né? A censura dos meios de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Tinha gente para todo lado. A ordem era reprimir quem pensava diferente do regime, a qualquer custo. Além disso, o período também ficou conhecido como milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, né, o aumento das tarifas do setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação, resultaram em taxas de crescimento do PIB acima de 10% e grandes investimentos em infraestrutura. Fizeram muita obra, né, liberaram muita medida, né, para incentivar a economia, né? Só que fizeram isso de maneira muito irresponsável também, né? Porque aí a gente vai ver que isso vai ter uma consequência ali no futuro, né? E só porque o PIB cresceu foi chamado de milagre econômico, né? Mas e as consequências? O que eles fizeram para o crescimento desse PIB? A que custo que foi feito o crescimento desse PIB? A gente vai descobrir aqui. Ainda nesse momento foram construídos mais de 1 milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, o BNH, e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos cresceu. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas era de crescimento econômico, ou como se costuma se chamar, milagre econômico. O crescimento da economia, somado à euforia após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, a Copa ali também, né, que foi conquistada, a Copa do Mundo, né, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias ufanistas. O que é ufanista? É saudosista, é exagerado, exagera, assim, bota ali o país num pedestal e você não pode nada contra ele. Né? Algo que levanta assim, o moral, né, do governo a qualquer custo, mesmo que a política esteja toda esfacelada ali dentro. Né? Campanhas ufanistas, né? E que tinha como slogan, né, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Ou, por exemplo, ninguém mais segura esse país. Você talvez já tenha ouvido falar delas, não é mesmo? Né? Inclusive até recentemente, né, o governo federal insiste em adotar alguma dessas campanhas aí, algum desses slogans pelo menos. Então veja, né, como que também o governo atual flerta com esse período, né? E veja aqui, ó, acompanhe comigo no slide. Esse milagre, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país.
né, investir sem medida, né, gente, não ter planejamento, né, aí gastou-se todo o dinheiro, se endividou o país, né, fez muita obra, né, liberou para todo o dinheiro para todo mundo comprar, e aí praticamente o país vai quebrando aos poucos, né? Então veja, né, o mito do militar ser disciplinado, né, é ser uma pessoa centrada, ser uma pessoa que administra bem, né, e pessoas idôneas, né, porque também tinha muita corrupção na época, às vezes não saía muito na imprensa, uma, porque não tinha celular, dois, porque era uma ditadura, né, a imprensa era controlada pelo regime ditatorial, né, então isso, gente, são todas falácias, né? São abusos da história que as pessoas cometem, né? Dizendo que esse período foi de milagre econômico, foi de muito crescimento, né? Foi de melhoria, foi de coisas boas, né? Foi de fartura, quando na verdade foi apenas um impulso que eles deram, né? E depois tiveram que retroceder fortemente, né? Além disso, né, acompanha aqui comigo, né, esse milagre, no entanto, ele deixou uma dívida muito grande para o país, equivalente hoje a uma dívida no valor de 1,2 trilhão de dólares, muito maior que a atual, cujo valor registrado em 2017 foi de 37,36 bilhões. Isso significa que o milagre econômico gerou na realidade a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que se seguiram, com os Estados Unidos, com o Fundo Monetário Internacional, FMI, né, e com vários órgãos aí que emprestaram dinheiro para o Brasil e aí depois teve que pagar a grandes juros, né? Então, que milagre foi esse que depois só trouxe coisas negativas para o país, né? E o PIB cresceu apenas 10%. Se tivesse crescido ainda 100%, 200%, né? E deixado essa dívida gigantesca, né? Dava até para falar alguma coisa. Mas, infelizmente, não foi isso. Então, por isso que eu estou desmistificando aqui a questão do milagre econômico para vocês, né? São projetos, obras que foram feitas sem planejamento, desmedidamente, que só endividaram e atrelaram ainda mais o Brasil, né? Para desenvolver uma dinâmica como se fosse de colônia ainda, preso aos países porque devia, né? Assim como deveu para Portugal, deveu para a Inglaterra e agora devia para os Estados Unidos, né? Além disso, o milagre, acompanha aqui comigo, esse é grande porque foi um dos piores governos aqui. Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos, e a camada de pobres da população teve a sua situação econômica e social ainda mais precarizada. O índice de Gini, já falei para vocês também aqui na aula, hein? Já tratei desse assunto, se eu não me engano, em filosofia com vocês. O índice de Gini, que mede a concentração de renda de um país, alcançou em 77 o pior nível da história, com o número de 0,62. Isso significa uma concentração de renda maior do que registrada atualmente em países como Namíbia e Haiti. Haiti é o país mais pobre das Américas, gente. Então veja isso, olha onde chegamos nessa época, ao fundo do poço, né? Em 1973 houve a crise do petróleo no mercado internacional. Com o aumento do preço do combustível, a inflação no país continuou a subir e em 74 a inflação era de quase 30% ao ano, chegando à taxa de 242,24% ao final da ditadura. Além disso, os investimentos na economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e a geração de empregos. Diante dessas dificuldades, o governo militar passa a perder apoio. Em 1971, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para lutar com eles, como o Departamento de Operações Internas, o DOI, e o Centro de Operação da Defesa Interna, o COD. Estes órgãos eram utilizados como centros de aprisionamento e tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, essas principais cidades aí, outras mais que não são capitais também. Então, gente, foi um período muito triste,
e muito tenebroso para a nossa história política, né? Para a nossa democracia. Né? Porque veja, né? Além disso, além da repressão ter aumentado, eles endividaram o país e fizeram a inflação aumentar de forma astronômica. Inflação é quando você tem muito dinheiro, muita quantidade de dinheiro, mas ele não vale muita coisa. Né? O preço das coisas fica muito alto, fica trocando toda hora de preço. Né, e você não consegue acompanhar, não consegue administrar. Por mais que você ganhe um montante grande de dinheiro, ele acaba não valendo nada. Né? Então isso aconteceu muito, né, no período do Médici, né, que é onde acontece o chamado mistificado milagre econômico, que eu desmistifiquei aqui para vocês. Desmistificar algo é falar a verdade, é chegar mais próximo da honestidade possível e mostrar a realidade dos fatos para vocês. Tá bom? Então, esse foi o governo do general Garrastazu Médici, um dos piores governos que a gente já teve aqui no nosso país e que abriu as portas aí também para o acúmulo da dívida externa, o endividamento do Brasil. Né? Então, vamos para o próximo slide agora para a gente ver o quarto governo, tá? Vai acabar, gente, está demorando, mas vai acabar, pode ficar tranquila, porque o assunto é muito amplo. Né? Então, nós temos que deixar bem claro. E como eu só vou produzir uma aula para as turmas, né? Então a gente vai fazer uma aula um pouco mais completinha aqui, né? Agora vamos ver aqui a temática desse slide. Desgaste nas Forças Armadas, Geisel e o início da abertura política. Né? Lembra que o pessoal já está descontente, porque o Brasil já está passando por uma crise econômica. Né? Geisel, de 1974 a 79, que durou o governo dele, iniciou seu governo com uma abertura política lenta, gradual e segura. Era tudo ali, né, sempre com o pé atrás. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das Forças Armadas após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. O pessoal não aguentava mais, gente. As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram apesar do início da abertura. O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Esse episódio gerou grande comoção popular, mas Geisel não tomou providências para punir as responsáveis. O que aconteceu? O Vladimir Herzog era um jornalista estrangeiro que morava no Brasil e era contra o regime. Fazia publicações contrárias ao regime da ditadura. E ele foi morto, né? Foi assassinado, talvez torturado. E aí foi encontrado, né, pendurado com uma corda no pescoço. Uma encenação bem pobre, assim, né, de um suicídio. Onde a corda até é menor, né, que a distância para poder se enforcar uma pessoa. Tem a foto na internet, se vocês quiserem vocês podem ver. Tá? Vladimir Herzog, mais uma vítima da ditadura militar, e ainda tentaram encobrir, né, a morte falando que ele se suicidou. Então é muito triste esse período. Várias pessoas, vários gênios, vários intelectuais, várias pessoas com potencial deixaram esse mundo, morreram, né, por conta dos caprichos de uma elite e de um regime militar. Tá? Vamos continuar aqui. A crise econômica também se agravou e em 1978 operários metalúrgicos do ABC iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. A situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura civil-militar no Brasil. Diante da pressão da população e do surgimento de movimentos contrários ao regime, em 1978, o presidente revogou diversos decretos-leis, inclusive o AI-5, que o Costa e Silva tinha baixado ali no governo dele. Então ele revogou, ele cancelou, né? Porque a pressão estava muita, ninguém aguentava mais esse regime opressor em cima dos cidadãos. Em termos de investimento, no governo do Geisel, foram registrados os mais altos aportes em infraestrutura e industrialização desde o início da ditadura militar, atingindo 23,3% do PIB. Esse é um valor alto, se considerado o investimento no início do regime, de 15%. Alguns dos exemplos desse investimento foram a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói,
as usinas nucleares de Angra e a hidrelétrica de Itaipu. Então o Geisel também foi um presidente de grandes obras, né? Obras gigantes, até faraônicas, né? A Transamazônica, inclusive depois teve toda uma polêmica sobre a construção dessa rodovia, a utilidade, o dinheiro investido, né? Mas era um homem de obras grandes, né? E que fez ali uma abertura um pouco singela, com um grande pé atrás, né? E continuou a repressão, né? Mas de certa forma fez uma abertura ali para agora a gente entender o governo final e ver como essa abertura foi realizada de fato, tá? Tudo se encaixa, fique tranquilo. Vamos para o próximo slide e agora nós vamos ver a decadência e o fim da ditadura. Figueiredo e a lei da anistia. João Figueiredo, o último presidente militar, o último general. O governo de Figueiredo, de 1979 a 1985, durou 6 anos e colocou fim ao período ditatorial. Em 1979 foi promulgada a Lei da Anistia. Aos poucos, presos políticos foram sendo libertados e os exilados voltaram ao país. Uma polêmica sobre a Lei da Anistia é que ela exclui os guerrilheiros condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes da repressão policial e militar. Então olha isso, puxando a sardinha para o lado dele, dos militares, né? Responsáveis por violações aos direitos humanos, como torturas e mortes. Tá? Então a lei da anistia também incluía esses torturadores, né? Tanto as pessoas que estavam brigando por um regime mais justo, quanto os torturadores, né? Então é uma lei da anistia também controversa. A partir desse momento, tornou-se possível a criação de novos partidos políticos. Então aí acontece a reabertura política. Muitos desses existem até hoje, mas essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente, que é a ala conservadora. Considerado um ato de terrorismo, militares contrários à abertura explodiram uma bomba num centro de convenções no Rio de Janeiro durante uma comemoração ao Dia de Trabalho, no Dia do Trabalho, em 1981, 1º de maio, né? Nesse caso, também não houve investigações ou punições. Então, houve até atentado terrorista por parte da ditadura, sem investigação e punição. Tá? Ao final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência, que é a famosa eleição de 89, que tinha mais de 20 candidatos a presidente. Tinha o Lula, o Collor, Brizola, Maluf, Ronaldo Caiado, né, Enéas, muita gente candidata, né? Muita gente que inclusive está viva até hoje e é político até hoje, já estava candidato a presidente, né? Então, é assim que foi se fazendo a reabertura, né? Aí o pessoal precisou correr atrás agora para montar a democracia, né? Novamente. Mas não foi tão fácil assim não, essa passagem, essa transição. Ainda aconteceu mais uma coisa que a gente precisa entender, né? Então a gente fecha aqui o governo do Figueiredo, que foi o último general, né, a governar o país durante a ditadura e a repressão. Né? Eu quero que vocês vão percebendo aí, em tudo que eu falei, a importância da gente manter a democracia. Que aí no slide final a gente fecha esse pensamento. Né? Eu estou mostrando toda a parte negativa, né, e absurda que uma ditadura traz, né? O totalitarismo traz, né? As atrocidades que são cometidas para com os cidadãos, que são os verdadeiros cidadãos de bem, né? É aquele que sai para trabalhar, aquele que passa necessidade, aquele que é explorado, né? Aquele que não tem às vezes comida na sua casa, né? E é o pessoal que sofreu mais, é o pessoal que sempre sofre mais, né? Mas nesse período exclusivamente, esse pessoal não conseguiu ter nem voz, nem deles e nem de quem os representava, né? Porque fecharam o Congresso, inclusive, literalmente, né? Com o AI-5. Então é isso, tá? A ditadura militar foi um período ao qual não devemos nos orgulhar e não devemos comemorar, né? Devemos refletir e entender
que o país não pode retroceder dessa forma, tá bom? Agora vamos entender ainda que ainda falta um pouquinho para a gente entender quando aí que deu certo, que finalmente o Brasil teve o presidente civil eleito, né? Acabou os militares, agora vai vir um civil, né? Vamos para o próximo slide, tá? Tancredo Neves, o primeiro presidente civil da abertura política. Tancredo Neves, gente, era um político famoso, ele tinha trabalhado com Getúlio Vargas, né? Então era um político de carreira, de Minas Gerais, muito famoso, né? O neto dele hoje em dia, né, é aquele Aécio Neves, né, de Minas Gerais, mas ele é da política mineira. Então, vamos lá. No ano de 1985, Tancredo Neves é eleito por voto indireto ao Congresso, presidente do Brasil, sendo o primeiro civil eleito desde o período da ditadura civil-militar. O mineiro foi dono de uma vasta carreira dentro da política brasileira, sendo um dos principais políticos do MDB. Lembra da oposição, que a ditadura consentia em ter? A Arena, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que eu falei para vocês, criado em 66? Pois é, então Tancredo Neves era um grande cacique ali desse MDB, é um grande chefe ali, um grande representante desse partido, né? Assumiu mandatos públicos como ministro de Getúlio Vargas, governador de Minas Gerais e congressista nacional, né? Também foi do Congresso. Em 14 de março de 1985, um dia antes da sua posse como presidente da República, sentiu fortes dores abdominais, dor aqui na barriga, no abdômen, no peito, em tudo aqui, e foi internado imediatamente, passando por 7 cirurgias e falecendo no dia 21 de abril, aos 75 anos de idade. Antônio Brito, porta-voz da República da época, anunciou a sua morte à imprensa. Então, olha, para vocês mergulharem aqui no passado de novo, ó, trazendo a fonte para vocês. Abre aspas, olha o que o Antônio Brito, porta-voz da República, falou. Porta-voz é o cara que dá as notícias do governo, que dá as notícias da República. É como se fosse o arauto de antigamente que dava as notícias do rei, né? Então é assim, ó, o que o porta-voz falou? Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Né? Então é isso. O primeiro presidente civil foi eleito, ainda pelo Congresso, não era voto direto não, mas aí o presidente foi eleito. Né? E só que, né, ele não conseguiu assumir, porque ele morreu antes. Então olha só que curioso, né? Tem até a foto aqui do lado esquerdo, né, que é uma foto até controversa, onde ele está muito mal, muito debilitado, e o hospital, os médicos tentaram tirar uma foto para mostrar que ele estava bem, assim, melhorando, se recuperando, mas ele está totalmente debilitado e é perceptível isso até na foto, não tinha como esconder. Ele tinha acabado de passar pela cirurgia, estava aberto, né, praticamente, o corpo, né. Então há essa foto até controversa aí, né, enfim. Então Tancredo ele não conseguiu chegar lá, né? Antes de assumir, um dia antes, ele tem essas dores, né? E é internado, né? E aí ele não sai mais do hospital, né? Mas quem ficou no lugar do Tancredo? A gente precisa saber isso também, né? Então a gente precisa ainda finalizar esse assunto. Olha, difícil para chegar até a democracia, né, gente? Vamos para o próximo slide. Olha só, morre o presidente, assume o vice. Né? Quando se morre um presidente, o vice também, porque também foi eleito um vice-presidente, né, junto com o presidente, que é o José Sarney, que está vivo até hoje, já foi presidente do Senado esses tempos, né? Se eu não me engano é senador, inclusive, hoje, né? Mas se não, já foi há bem pouco tempo, no mandato passado. O José Sarney é um grande, não digo isso como pessoa, mas digo isso como figura política, né? Uma grande figura política, que foi o vice do Tancredo, né, que assumiu, além de ser uma figura bem controversa e popular no Nordeste, né, e no Norte, por onde ele era senador também. Então o José Sarney nessa época, né, já tinha uma certa popularidade política também, né, e assumiu como vice do Tancredo, né, porque o Tancredo tinha morrido. Mas isso teve todo um processo, né, e novamente aqui trazendo os jornais para vocês.
Tá? Tancredo é operado e Sarney toma posse, a morte do homem do Brasil no estado de São Paulo. Então veja, jornais sempre noticiando os fatos também, aliados ali da história, né? Que é onde a gente pode pesquisar as principais fontes, as fontes diretas ali, né? Então vamos lá para a gente entender e fechando aqui a abertura política, né? O novo governo aí civil. José Sarney assumiu a presidência no dia 15 de março de 1985, no lugar de Tancredo Neves, que estava internado, né? O então presidente João Figueiredo, militar, né, o último general, não compareceu à posse do novo mandatário e não passou a faixa presidencial ao mesmo, sendo realizado o ritual por um funcionário do Palácio do Planalto. Então ele nem foi na posse. O João Figueiredo, para vocês terem uma ideia, o João Figueiredo, ele falou que preferia o cheiro, né, dos seus cavalos de sua fazenda ao invés do cheiro do povo brasileiro, né? Vocês podem pesquisar e confirmar, né? Quem precisa aí da confirmação, fique à vontade, tá bom? Você encontra essa frase em qualquer lugar aí na internet, tá? Então, o João Figueiredo ele nem compareceu na posse, né? E o Sarney toma posse, né? O fotógrafo do Palácio do Planalto em posse, ele ali bota a faixa nele, né? Mas mesmo assim, o Sarney ficou no lugar de Tancredo, né? Mesmo com essa má vontade aí de se assumir o vice, né? De dar errado novamente, o Sarney ficou no lugar do Tancredo esperando o seu retorno do hospital, né? No entanto, depois de algumas discussões dos parlamentares, o pessoal discutiu entre si ali, né, o que podia se fazer, o pessoal mais intelectual ali, que tinha contato com a ciência política e com o governo, e aí decidiram, né, que o José Sarney podia ser empossado. E ele foi empossado já como presidente direto, e o Tancredo estava mal ainda, né, no dia 15 de março de 1985, enquanto Tancredo vinha a falecer no dia 21 de abril, né, gente? 6 dias depois ele já falece, né, do mesmo ano, levando milhões de brasileiros às ruas para o seu sepultamento, cortejo ali, ao som da música Coração de Estudante, de Milton Nascimento e Wagner Tiso, tá? Eu boto lá na escola para vocês ouvirem também, quando vocês forem ali presencial, é uma música muito legal, né, que é do Milton Nascimento, cantor, tá vivo ainda, né, famoso da MPB, né, que fez essa música Coração de Estudante. Ela foi tocada como tema do cortejo, né, do Tancredo. Assim como no do Juscelino Kubitschek também tocou aquela Como pode um peixe vivo viver fora da água fria, né? Tinha isso, quando os presidentes famosos morriam, às vezes tocavam música para homenageá-los, então, porque eram, na época, grandes homens para a população, né? Então, houve toda essa comoção nacional com a morte do Tancredo, primeiro presidente eleito. Hoje já é considerado, né, teve uma lei que já foi considerado o primeiro presidente eleito civil, porque na verdade, tecnicamente, ele nem foi primeiro presidente empossado, perdão, gente, eleito ele foi no Congresso, né, mas empossado não, mas aí ele está no hall dos presidentes hoje, que teve uma lei que permitiu que ele entrasse, mesmo sem ter tomado posse, né, porque ele ficou doente na véspera e não pôde tomar posse. Mas o Tancredo, sim, seria o presidente, primeiro presidente civil a tomar posse no Brasil, mas na verdade foi o seu vice, tá? O Sarney, porque ele morreu. José Sarney, tá bom? Ele é um político do Maranhão, tá? Vamos para o próximo slide agora, para a gente fechar a nossa videoaula, que ficou bem grande, né, pessoal? Deu mais de 1 hora aí, mas nós vamos finalizar agora nesse pensamento, e é muito importante que vocês fiquem comigo até o final. Prestem atenção nisso, ó. Por que devemos valorizar a democracia? Vamos fechar essa linha de pensamento depois de tudo que a gente viu em relação à ditadura militar aqui. Vamos lá, ó. Durante uma ditadura, a democracia não é valorizada e os direitos humanos, sociais e políticos são sufocados pelo poder totalitário do governo, tá? A democracia, o que ela é? Ela é um governo feito do povo, pelo povo, para o povo, né? É um governo mais plural, coletivo, onde a gente tem que tomar as decisões em conjunto, decidir, votar, ter representantes em um congresso, né? Isso é saudável para se desenvolver uma sociedade que seja progressista, que ande na linha certinho, né? Então a democracia ela é uma oportunidade da gente
colocar as coisas em ordem, debatendo, discutindo ideias, e não com armas, né, com violência, né, com repressão, com tortura, né, como foi no período da ditadura militar. Então veja bem, olha o que a democracia faz. A democracia possui um sistema mais plural e inclusivo da população, que valoriza as decisões coletivas, que são discutidas e votadas. Tá? Então não é simplesmente o ditador falar, eu quero que seja assim. Não, vai ter que ser votado pelos representantes do povo. Então por isso que a democracia é mais interessante. Né? Em uma ditadura isso não acontece. O governo determina o que vai ser feito e quem não obedecer é punido, né? Com tortura, com sequestro, com desaparecimento, com morte, com repressão, né? Com perseguição, várias formas, né? Com censura. Né? Então, a ditadura só reprimiu as pessoas. Né? Durante o período da ditadura civil-militar, em 1964 a 1985, guardem esse período, diversos de cidadãos foram presos, torturados e mortos injustamente. Como eu disse para vocês, a quantidade de vítimas é incerta, pois o próprio exército escondeu e não revela até os dias atuais. Então, até os dias atuais existe muita coisa escondida que o regime ditatorial, a ditadura civil-militar escondeu e não revela para ninguém. E por que será que eles não revelam? Porque tem muita atrocidade escondida, né? Tem muita coisa muito pesada escondida, né? E eles não revelam de jeito nenhum. Algumas coisas a gente consegue descobrir pela liberação dos documentos, né? As investigações, as comissões, como a Comissão da Verdade. Né? Por isso que é muito importante a gente investigar, questionar e ver como é que funcionaram as coisas. A história está aí para isso, e a função do historiador é questionar as fontes, como a gente faz aqui, tá bom? Então é isso. Tá? A reflexão, gente, finaliza-se aqui. A ditadura ela é um período de terror, ela é um período de totalitarismo, ela é um período onde não se tem liberdade, nem de expressão, nem política, nem social, nem para nada. Então, nós temos que valorizar a nossa democracia, lembrar desse período com tristeza e com vergonha, para que ele nunca mais se repita. Né? Viva a nossa democracia, tá bom? E vamos aqui para o nosso próximo slide, tá? Finalizamos finalmente a nossa aula, a nossa longa videoaula, né, pessoal? Mas é uma aula que tem que ser longa, porque vocês precisam compreender essa passagem da história para entender o presente. A gente só vai entender o que está acontecendo aqui no presente, pessoal, se a gente entender o passado, tá? E a nossa democracia está em crise novamente, nós precisamos proteger ela. Tá? Por isso que eu fiz essa videoaula aqui para vocês, mostrando quais são os malefícios, né? Os males que uma ditadura pode causar num país. Né? A ida contra a democracia. Não vão contra a democracia, gente, porque é o melhor sistema ainda para a gente viver aqui nos dias atuais. Tá? Se retroceder, acontece tudo isso que eu falei aí na videoaula para vocês. Talvez pior, né? Porque as coisas às vezes se ressignificam, e se ressignificam muitas vezes até para pior. Né? Muitas vezes é para melhor, mas muitas vezes é para pior, tá bom? Então, tomem muito cuidado, tá? Usem a história para não serem enganados, tá? Um grande abraço, obrigado, se cuidem, fiquem em casa, a pandemia não acabou ainda, hein? Cuidado, use os protocolos, siga os protocolos sanitários direitinho, máscara, álcool em gel, distanciamento, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas mídias sociais, me chame, não fique com dúvida, tá bom? E ditadura nunca mais. Tchau! Bom final de semana, boa semana, bons estudos. Tchau, tchau. Se inscreva aí no canal, compartilha, comenta, tá? E faz o engajamento aí. Tchau.